Você como uma mulher nova, com cara de novinha, ainda que a gente não vá falar a nossa idade, com cara de novinha, num mundo corporativo, com o cargo pica que você tem, você sofre algum tipo de preconceito? Descarado eu nunca sofri. Não vou mentir, não. Nunca. Nunca sofri um preconceito descarado. Mas eu acho que como um todo, aí eu não vou responder só como Karen, eu acho que eu vou responder como mulher mesmo, né? Não é fácil, a gente percebe diferenças, o quanto é difícil de ser realmente Se provar? ouvida, se provar naquilo. Então, o quanto as pessoas ainda não acreditam que você sabe, talvez porque, igual você falou, você não acaba sabendo se portar, ou a pessoa acha que você não tá se portando. Então, tem esses dois lados. Preconceito aberto, nunca sofri, sempre fui muito bem respeitada em todo Mas você lugar que eu sentiu que, tipo, foi andei. mais difícil pra você subir do que um colega homem, por exemplo? Isso existe? Porque pra ajudar, você tá num meio automobilístico, por isso É. que eu tô te perguntando. Não, eu acredito que existe. Eu não sofri, então eu não posso falar pelos outros, mas com certeza tem. Eu tenho orgulho de dizer que a empresa que eu trabalho, ela tem, né, esse objetivo de ser diversa, então eu vejo isso acontecendo no meu dia a dia. No meu time tem muita mulher, então isso também me beneficia, porque a área ambiental geralmente tem mais mulheres, a área de sustentabilidade geralmente tem mais mulheres. Então, eu acho que ali uma pessoa de uma engenharia mecânica, tudo, Uhum. talvez seja um pouco mais difícil. Eu não sofri essa, né, diferença, assim. Talvez é o que você falou, eu olho um pouco mais o lado positivo da coisa, mas eu busco o meu espaço, entendeu? Então, quando eu preciso falar séria, eu vou falar séria. Quando eu preciso que eu buscar respeito, eu vou buscar respeito. Então, eu acho que é isso o recado, assim. A gente Uhum. tem que buscar o nosso lugar no Não mundo, deixar isso sabe? abafar, né? Porque tem É, muita mulher que adota essa postura de vítima, de eu não cresci na empresa porque não dão credibilidade. Não tô falando que isso não existe. Isso existe. existe, Infelizmente, a é. gente sabe de amigas próximas que vivem isso. Mas é um desafio a cravar e não desistir, né, Cá? Uhum, Porque você tá num. Eu fui chamada para palestrar uma vez numa montadora do Sul. Lembra que eu comentei com você, acho? Sobre assédio no ambiente de trabalho. uhum. E eu fui dar palestra para 700 pessoas, em que 10 eram mulheres. E, tipo, para falar de assédio sexual, que na maioria das vezes é a mulher que sofre. 690 pessoas eram homens e 10 mulheres. Tipo, 10, bem menos do que 10%, né? Uhum. Então, é 7%, né? Falei certo? Não. Sei lá. Eu sou de humanas, eu não sou de exatas, então não vou me cobrar fazer conta certa. A Karen que é, tô brincando, aquelas. Vai, amiga, fala quanto que Faz é, a quantos conta. por cento. Eram poucas mulheres. E já foi desafiador, porque uma mulher, fui fazer a palestra e ainda fui vista pelo canal. Até é muito legal isso, os nossos seguidores quererem levar o VED para dentro das empresas, mas enfim, eu tive que puxar sardinha pro meu projeto. Mas você vê escancarado que isso é algo que ainda está sendo uma batalha dentro das empresas, das montadoras. Ainda que você falou que seu departamento tem mais mulheres, mas você tem que lidar com departamentos Cheio de homens. engenharia mecânica Uhum. ou um compliance da vida, que Sim. também tem muito homem. O próprio executivo, os altos cargos hoje em dia temos mulheres em altos cargos? Tem, mas a maioria ainda são homens. E eu posso falar assim também, acho que com muita sorte, talvez, mas eu tive e tenho mulheres que eu me espelho também, né? Então, que eu vi vindo lá da fábrica e crescendo e se tornando diretora e tudo mais. Então, tudo isso também dá um up, né? Eu acho que, igual você falou, às vezes as mulheres se vitimizam, eu acho que a gente tem que fazer o contrário, tem que olhar os cases de sucesso e se inspirar e Uhum. acreditar que é possível, sabe? E tentar aprender. Eu já fiz muito one-on-one, que a gente chama, que é a conversa você e a pessoa com essas diretoras para conversar, entender e pegar dicas, né? Porque nada melhor do que dicas também. Sim. Então é isso, é buscar o seu E se ajudar. espaço e se ajudar. Nós Sim. mulheres temos que nos ajudar. A gente não pode ficar Que não é uma criticando classe uma unida. outra. Geralmente É que não, isso realmente é é complicado, verdade. mas é que realmente é complicado mesmo. Mas não mulher, pessoas no geral são complicadas, né? E no meio corporativo, a mulher ainda é a minoria. A não ser que sejam empresas
de empoderamento feminino, de empreendedorismo feminino, enfim. Eu vou para a última caixinha antes de fazer a pergunta final. Tá. Dica para passar aos funcionários da empresa que todos devem trabalhar o ESG, não só a área de sustentabilidade. Olha lá, olha o ESG de novo. Isso é muito legal, porque muita gente acha que tanto a sustentabilidade quanto o ESG só tá com o time ambiental, só tá com o time do ESG, e não é. É uma área totalmente transversal. Então, eu vou dar exemplo do que a gente tem feito, e aí isso eu acredito que pode ser aplicado para qualquer situação, empresa grande ou pequena. É colocar todo mundo na mesma mesa, né? Então, pegar a área X, Y, Z, colocar todo mundo junto e perguntar o que você faz hoje. Ou ensinar, você sabia que ESG é isso, isso e isso? E você já está atuando? E ir trabalhando dessa forma. Mas é se unir. Então, acho que essa é a maior dica, é unir as áreas. Ou dar oportunidade para essa interação acontecer. Isso, criar comitês, e aí o exemplo que eu ia dar é isso, é criar um comitê em que você pode dar palavra para cada área, então ter um responsável ali, dar essa responsabilidade para ele, agora você é a pessoa aqui do ESG da sua área. Então tudo isso traz um empoderamento, né? Traz uma responsabilidade, um peso que a pessoa vai atrás. Tem gente que vai estudar, vai entender, para poder na próxima reunião falar, eu sei, eu estudei. Então, tudo isso. Eu acho que a conscientização não é só palestrar, é colocar a pessoa no seu barco e falar, não sou só eu, a gente tem que fazer isso junto, que sozinho E pelo eu que não você falou, chego lá. ESG não tem a ver só com a sustentabilidade, tem a ver com a inclusão social, né? Inclusão social, compliance. Então, assim, atendimento à Compliance legislação. é o que compliance nesse âmbito? Nesse âmbito, entra tanto atendimento à legislação, né, que está um pouco embaixo do E ali, legislação ambiental, mas todas as outras legislações também. Então, É a responsabilidade. a responsabilidade da empresa, quanto aos seus funcionários. Então, ter um espaço ali para os funcionários poderem fazer reclamações, né? Tudo isso faz parte da governança da empresa, treinamentos internos para ética, todo esse tipo de coisa. Tudo isso está no G, está no compliance, está na governança. Então, ESG não é só sustentabilidade. ESG é uma gestão do ambiente de trabalho num todo, interno e externo, né? Uma vez eu ouvi uma palestra que eu assisti, ele falava muito de gestão de riscos. Eu gostei também, porque é você avaliar os É que riscos. gestão de riscos, cara, vai muito pro PGR. Tá. Aí vem a advogada chata, a consultora chata, né? Quando a gente fala de gestão de riscos, as pessoas falam assim, mas então o ESG é quem só faz o isso? PGR? Não, calma. Porque o PGR é o documento, o PGR é um programa de gerenciamento de riscos. É um documento que a galera, tanto do ambiental quanto da segurança do trabalho, colocam alguns atos ali, colocam uma programação para cumprir certas burocracias a respeito do ambiente de trabalho. Tá. Não empresa num todo. É uma empresa quanto empregador e seus empregados. E empresa como tomador ou prestador de serviço. O ESG, que a Ká tá falando, é mais no âmbito global, Corporativo. assim, né? Corporativo. Eu acho que você pode falar isso. Então, tudo bem. Mas são riscos corporativos. Uhum. Porque se a empresa não tiver o G, e aí eu acho que esse PGR entra no G, né? Uhum. Não tiver o compliance, não tiver uma boa governança, e aí falar que faz e não faz, e ter o tal do greenwashing, ela tem um risco ali. Ela pode ser boicotada, parar de vender, a ação dela cair. Então, é uma gestão de riscos, mas não só essa. É um risco, né? É um mais amplo, vamos falar assim, holístico. Eu gosto dessa palavra. Holístico, você olha tudo, assim. Você olha de cima e vê todo o que pode acontecer. E o que você tem que fazer é para legal evitar. fazer um adendo também. O ESG é um termo internacional. Isso. Então, quando ela fala de legislação, a gente não está falando só da legislação do Brasil. Não. A gente está falando de, que nem ela citou a ONU e tudo mais, são normas que toda empresa, sendo multinacional ou não, tem que seguir, porque são acordos comerciais e tratados internacionais que influenciam o mercado, né? No âmbito do ESG é mais internacional do que nacional, né? Eu acho que A regulamentação. entra tudo, Tatá. Porque uma empresa que não é global, ela tem que atender às legislações municipais, federais. Então, ela atendendo tudo isso, ela está sim em compliance, né? Colocando em prática o ESG. Ela não precisa ser multinacional para ela colocar o ESG em prática. É que tem gente que fala assim, mas na empresa que eu trabalho tem o ESG,
Mas assim, como no Brasil tal coisa não é obrigatória, a gente não aplica aqui. Não, Não. o ESG ele tem mais um caráter internacional, não tem? Não diria dessa forma. O termo pode ser que surgiu de lá, Aham. mas não. Mas as normas que tem que seguir, elas não são, tipo, aplicadas em vários países ou isso é de país para país? É de país para país, e aí de acordo... Porque o ESG, ele não é uma regra ESG. Eu acho que Aham. isso que tem que ficar claro. O Não, é um ESG caráter, é né? um termo. É um termo usado para o controle que você tem da sua empresa nos âmbitos ambiental, social e governança. A sua empresa pode ser uma microempresa. Se você controla você faz pulseira, e aí você controla a sua geração de resíduos daquela pulseira, você controla as legislações que você tem que pagar para ter aquela empresa, você tá dentro, você tá atuando no ESG. Então, não necessariamente tem que ser global. Você colocando em prática tudo que precisa, que é para você ter que colocar em prática, você tá atuando. Mas é uma coisa que não existe só no Brasil. É um conceito universal. É isso que eu acho que eu quis dizer. Entendi. O Tipo, termo é global, isso. É um conceito universal em que é como se fossem princípios globais e é lógico, as normas serão locais, mas essa coisa da responsabilidade, mesmo o compliance, a nossa governança corporativa aqui no Brasil, ela se baseia muito em tratados internacionais. Entendi. É isso que eu quis dizer, mais ou menos, que tipo, não é porque você tá dentro de uma microempresa, que nem você falou, ou numa cidadezinha do interior, que as regras serão aplicadas, ou o ESG tem que ser enxergado de forma diferente do que uma multinacional. Não, é uma obrigação de todos, né? É A gente isso aí. até falou da pessoa física. É isso aí. E os ODS lá que eu comentei é a mesma coisa. Uma cidade pequena, ela pode atuar nos ODS tanto quanto uma cidade grande. Uma empresa pequena, tanto quanto uma empresa grande.